Olá pessoal, uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para apresentar uma aula para vocês de matemática. Essa aqui vai ser mais uma aula para o sétimo ano. Nós iremos chamar de segunda aula de matemática sétimo ano. E nesta aula vai ser bem pequena, a gente só vai resolver os exercícios envolvendo números inteiros. Lembrando que na aula passada eu passei aí um conteúdo, né, envolvendo números inteiros. E vamos fazer agora uma atividade, e aí eu vou resolver com vocês esta atividade para que vocês possam resolver a atividade que eu vou passar para vocês lá na plataforma, tá bem? Então vamos lá. Para começar a aula, eu estou gostando de estar colocando uma frase, e coloquei uma frase aqui de Esopo, um escritor grego, 620 a.C., no qual ele fala o seguinte: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, neste processo de educação, todos nós ganhamos. Quem ensina aprende, quem aprende ensina, não é? Então, vamos continuar a aula, vamos começar a aula com essa primeira atividade. Dentre as situações abaixo, assinale a alternativa que demonstra o uso de números inteiros. Então, aqui é o seguinte, nós temos quatro alternativas, né? Quatro sentenças, né? Quatro afirmações, e aí a gente vai ler a afirmação e verificar se o número que foi colocado nessas afirmações trata-se de um número inteiro ou não. Então, antes da gente ler, vamos lembrar, né? Afinal, o que é números inteiros? Números inteiros é um conjunto de números que é criado da seguinte forma: para cada número natural, são os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5 e segue até o infinito, nós teremos um correspondente negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, todos esses números que eu citei são os números inteiros. São aqueles naturais e mais os negativos, né, correspondentes a cada um. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. E aí, então, nós vamos observar a sentença e verificar se o número é ou não um número inteiro. Então, é um absurdo o custo da gasolina ser de R$ 4,55. Então, este número aqui, 4,55, 4,55, é um número inteiro? Não. Trata-se de um número decimal. É um número que está compreendido entre 4 e 5. Ele é maior que 4 e ele é menor que 5. Então, ele não é um número inteiro. Ele não sendo um número inteiro, então nós não vamos marcar essa alternativa, porque ela não se trata de um número inteiro. Beleza? Vamos agora, então, para a sentença da questão B. Rapaz, em uma cidade do Rio Grande do Sul, a temperatura chegou a menos 2 graus Celsius. Então, observa, menos 2 é um número negativo, né? E ele é inteiro. Cuidado, viu, gente? Nem todo número negativo é um número inteiro. O número ele pode ser negativo, mas também ser decimal, ok? E nesse caso não é um número inteiro. Aqui sim é um número inteiro, é negativo 2. É um número inteiro, então nós vamos marcar essa sentença porque envolve um número inteiro. Então marquei um X, tá bem? Vamos para a letra C. Verifiquei o saldo bancário ontem e constava o valor de R$ 620. Então, sim, R$ 620 é um número inteiro. Aí vocês podem questionar, ué, professor, mas tem vírgula. Sim, tem vírgula, mas as casas decimais aqui não tem valor, é tudo zero, tá vendo? Então essa vírgula aqui é apenas ilustrativa, a gente não tem nada nesse valor. Então o número é 620. 620 é um número natural e também é um número inteiro. Então nós vamos marcar também essa alternativa, certo? E agora a letra D. Para fazer aquela receita é necessário 3 quartos de uma xícara de café de açúcar, ok? Então essa medida aqui, 3 quartos da xícara de café, ela é uma fração, tá vendo? 3 quartos. Frações não são números inteiros, só são números inteiros se essa divisão aqui der exata. Nesse caso não vai dar, né? Vai dar 0,75. Então 0,75 é o número decimal, 3 quartos é um número fracionário, ele não faz parte do conjunto dos números inteiros. Então nós não iremos marcar esta alternativa. Então, nessa questão, apenas a letra B e a letra C trata-se, né, de situações que envolvam números inteiros. Vamos lá.
Então, coloquei aqui também o segundo exercício, né? Liguem os números opostos. Então, nós vamos pegar esses números que estão na coluna da esquerda com a coluna da direita e nós vamos fazer a ligação com os números opostos. Mas o que são números opostos? São números que têm a mesma distância do zero na reta, né? E os sinais diferentes. Então, aqui nós temos o positivo 5. Aí a gente vai olhar nessa outra coluna aqui quem é o número oposto. Olha só, negativo 5. Só vai mudar o sinal, tá vendo? Positivo 5, negativo 5. Então, vamos fazer uma ligação entre esses dois números. Olha aí, ligou, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa com 10. Positivo 10, vamos observar quem é negativo 10. Faremos também a ligação. Olha aí. Agora o 12. Positivo 12 com o negativo 12. Faremos a ligação. Positivo 15 com o negativo 15. São números opostos. Positivo 20, negativo 20. Também são números opostos. Então aqui essa questão tranquilo, só para a gente fazer essa relação aí por meio de uma ligação entre os números opostos. Vamos para a terceira questão. Indiquem os sucessores e antecessores dos números abaixo. Então aqui nós temos a letra A letra B, a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. E aqui os números, né? 0, negativo 2, positivo 10, positivo 100, negativo 10, negativo 100. E aí a gente vai dizer quem é o que vem antes e quem é que vem depois. O que vem antes nós chamamos de antecessor. E o que vem depois nós chamamos de sucessor. Ok? Aqui vocês têm que tomar atenção que nós temos números negativos, certo? Então aqui nós temos o zero. Quem é que vem antes do zero? Número inteiro. Quem é que vem antes do zero? Menos 1. Olha aí. Então negativo 1, ou menos 1, ele é o antecessor do zero. E o que vem depois? Positivo 1. Então positivo 1 é o sucessor de zero, que vem depois de zero. Então, o menos 1 vem antes do zero e o 1, positivo 1, vem depois do zero. Vamos ver para o negativo 2. Cuidado que esse número é negativo, né? Aí é natural que vocês confundam. Quem vem antes do negativo 2, é natural que vocês confundam, achar que é menos 1. Não. Quem vem antes do menos 2, quem é? Menos 3. Olha aí, seguindo aquela reta, a reta numérica que nós vimos na aula passada, menos 2, menos 3. E quem vem depois do menos 2? Olha aí, negativo 1. Tá bem? Então, cuidado para vocês não confundir quando nós estivermos falando de número negativo. Agora, a C. A C é o número positivo 10. Quem vem antes do 10? Quando é positivo é mais fácil, né? Meio que intuitivo. Quem vem antes do 10 é quem? 9. E quem vem depois do 10? 11. Positivo 11. Olha só na letra D. Então também positivo. Positivo 100. Quem vem antes do 100? Simples. 99. Quem vem depois do 100? 101. Tá certo? Eu coloquei aqui os mesmos números, só mudando o sinal. Veja que aqui é positivo 10 e que aqui é negativo 10. Aqui é positivo 100 e aqui é negativo 100. Só para vocês observar o que vai acontecer aqui, olha. Viu? Negativo 10. Quem vem antes do negativo 10? Negativo 11, certo? Então, olha só como é invertido, tá vendo? Veja que mudou o sinal também. Quem vem depois do negativo 10? Olha aí. Negativo 9. Tá vendo? Olha agora o 100. Quem vem antes do 100? Negativo 101. Quem vem depois do 100? Negativo 99. Tá bem? Então é isso. Vamos para a questão 4. Essa é a terceira. Vamos para a 4. Aí na 4, nós vamos utilizar os símbolos de maior e os símbolos de menor para relacionar esses números aqui. Então vamos lá, vamos ler o enunciado. Usando os símbolos de maior e menor, compare os números inteiros a seguir. Então na letra A nós temos negativo 15, aí temos o espaçozinho, né, para a gente colocar o símbolo, qual deles, e positivo 15, tá certo? Aí na letra B nós temos negativo 100 e negativo 99. Vamos colocar o símbolo aqui no meio. A letra C nós temos 582,
positivo 582 e positivo 124. E na letra D nós temos positivo 1000 e positivo 999, ok? Para colocar esses símbolos, cuidado, a gente sempre compara o primeiro número que vem da esquerda, né, com o número que vai na direita. Então a gente vai dizer se este número aqui ele é menor ou é maior que este número aqui. E para comparar nós vamos usar esses símbolos, né? Então eu coloquei aqui essa tabelinha aqui, essa imagem, né, para vocês não confundirem, viu? Então, olha, essa ponta, quando ela está para a direita, significa que é maior que, certo? É o símbolo de maior. E esta ponta, quando ela está para a esquerda, é o símbolo de menor. Então, observe, né, para utilizar o símbolo correto. Então, vamos lá, negativo 15 com positivo 15. Aqui nós vamos primeiro observar os sinais dos números, certo? Este número aqui ele é negativo e este número aqui ele é positivo. Aí fica fácil. Qualquer número negativo é sempre menor que qualquer número positivo. Então, independente se for o 15 aqui, poderia ser qualquer outro número, ele sempre seria menor do que este aqui. Por quê? Porque esse aqui é negativo. E aqui ele é o quê? Positivo. Então, nós vamos usar o símbolo de menor. A ponta é para a esquerda. Ok? Então, menos 15 ele é menor que positivo 15. Vamos ver agora o 100. Negativo 100 e negativo 99, ok? Veja que 100 ele é negativo e 99 também é negativo. Nós estamos comparando, então, dois números negativos, ok? Cuidado. Menor vai ser aquele que estiver mais afastado do zero. Quanto mais à esquerda da reta, né, está o número, menor ele é. Então, aqui, menos 100, ele está mais à esquerda de menos 99. Então, menos 100 é menor que menos 99, ok? Uma dica que aqui pode ajudar vocês é o seguinte. Quando vocês compararem dois números negativos, esqueça o sinal por enquanto. Um breve momento, vocês esqueçam os dois sinais. Aí você compara apenas o módulo, né? 100, 99. Então aí você vai ver, 100 é maior que 99, certo? Quando você coloca os negativos, essa desigualdade, viu gente? Esse símbolo aqui nós chamamos de desigualdade. Ok? Desigualdade. Essa desigualdade, quando você coloca os negativos, ela é invertida. Então, se o 100 é maior que o 99, o menos 100 ele é menor que menos 99. Então, nós vamos utilizar o símbolo de quê? De menor, ok? Menor. E agora, vamos continuar na letra C. 582 e 124. 582 é um número positivo. 124 também é um número positivo. Quando os números têm o mesmo sinal, aí os dois são positivos, né? Quando eles têm o mesmo sinal e são positivos, a gente compara apenas esse último algarismo, esse primeiro algarismo da esquerda para a direita, né? No caso, como é o 5 e aqui é o 1, quando eles têm os mesmos, né? Aqui tem 3 algarismos, ok? Então você compara só o primeiro aqui, ó. Como 5 é maior que 1, 582 é maior que 124. Logo, maior. E agora o 1000 e o 999. Aqui no caso, nós temos, os dois são positivos, viu? Nós temos 4 algarismos, então esse aqui tem um aqui, é o quarto. Ó. Então ele é maior que o 999, que só tem 3. Maior. Então olha aí, menor, menor, maior, maior. Beleza? Vamos continuar? E aqui a gente trabalhou também na aula, naquela primeira aula, apenas as operações de adição e de subtração, ok? Aí eu vou resolver com vocês aqui apenas essas continhas de adição e subtração. E as demais envolvendo multiplicações e divisões, nós iremos fazer em um outro momento, ok? Então, na letra A, nós temos positivo 2 mais positivo 5. E na letra B, nós temos negativo 8 mais negativo 7. Nós estamos adicionando números inteiros, ok? Para resolver essas adições envolvendo números inteiros, nós temos que observar os sinais. Se tem os mesmos sinais, como é o exemplo da letra A e na letra B, ou se tem sinais diferentes, como é o exemplo da letra C com a letra D. Na letra C, os sinais são diferentes. Ó. Um é positivo, o outro é negativo. Um é negativo e o outro é positivo. São diferentes. Quando os sinais forem iguais, a gente conserva o sinal e soma. Então, vamos lá.
conserva o sinal positivo e soma. 2 mais 5, 7. Conserva o sinal negativo e soma. 8 mais 7, 15. Certo? Já aqui, não. A gente vai conservar o sinal do maior e diminuir o maior pelo menor. Os sinais aqui são diferentes. Conserva o sinal do maior. Quem é o maior? Quando eu digo assim, o maior, é o módulo, viu? É o número sem o sinal. Então, o 8 ele é maior que o 6. Então, nós vamos conservar o sinal do 8. Então, vai ficar negativo e diminui. 8 menos 6, 2. Negativo, 2. Aqui é a mesma coisa, só que o 13 é maior. Então, conserva o sinal do 13. Positivo. E 13 menos 12, 1. Positivo 1. Tudo bem? Aí aqui embaixo eu coloquei mais adições, né? Que a gente pode resolver uma expressãozinha numérica. Pode ter mais adições. Aqui só tinha uma adição, aqui já coloquei mais. Como é que faz quando tem mais adições? Os números inteiros, as adições, elas são comutativas e associativas. Vou explicar direitinho. O que é comutativa? Tanto faz a ordem que você faz a conta, que o resultado é o mesmo. Por exemplo, se eu somar 4 mais 5, é 9. E 5 mais 4 é 9 também. Então, tanto faz a ordem que eu faço, a adição dos números, a ordem das parcelas, o resultado é sempre igual. E associativa, quando tem mais de dois números, tanto faz a forma como eu somo. Eu poderia somar esses dois primeiro, para depois somar com 6, para depois somar com negativo 7, ou poderia somar esses dois aqui primeiro, para depois somar com 5, com positivo 4. Tanto faz como eu associo essas somas aqui, que o resultado é sempre igual. Tá bem? Alguns professores gostam de trabalhar isso aqui fazendo da seguinte forma. Ó, pessoal, somem só os positivos e somem só os negativos. Aí depois tu faz uma soma só com o que restou do positivo com o negativo, tá bem? Eu gosto de fazer assim. Eu vou somar de 2 em 2. Os dois da esquerda, os dois primeiro, né, da esquerda, e também os dois que vêm depois da direita. E vou somando até chegar em 1. Aí, como vocês quiserem fazer, vocês podem fazer do jeito de vocês, tá bem? Eu vou explicar fazendo assim. Vou somar esses dois primeiros, certo? Depois esses dois e depois eu faço uma conta só. É assim também na letra F. Então, vamos lá. 4 com mais 5 e 6 com mais negativo 7. 4 com mais 5 é 9. E 6 com negativo 7 é negativo 1. Ok? Porque aqui os sinais são diferentes, conserva do maior e diminui. 7 menos 6, 1. Aqui é a mesma coisa. Positivo 9 mais negativo 1. Sinais são diferentes, conserva do maior e diminui. 9 menos 1, 8. Então vai dar positivo 8. Ok? Agora, na F. Positivo 3 mais negativo 5. Negativo 6 mais negativo 7. Então vamos lá. Positivo 3 mais negativo 5, como são sinais diferentes, né? Conserva o sinal do 5, que é negativo, já que o 5 é maior que o 3. E aí diminui 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Então vai dar negativo 2. Mais, agora aqui, olha. Aqui já tem sinais iguais. 6 com mais 7 é 13. Negativo. E negativo 2 mais negativo 13, conserva o sinal, dá negativo 15. Então, conserva aqui, já que aqui tem os sinais iguais, viu? É uma adição, sinais iguais, conserva o sinal e soma 2 com mais 13, 15. Beleza? Vamos resolver agora as subtrações. Resolva as subtrações envolvendo números inteiros. A subtração é o seguinte, gente, olha. Nós vamos entender uma subtração como uma soma com o oposto. Veja, a gente faz o que a gente chamou de jogo de sinal. Lembra da aula? Vamos fazer aqui um joguinho de sinal. A gente vai transformar essa subtração em uma adição. E o número que vem depois do sinal vai mudar o sinal. Se for positivo, ele fica negativo. Se for negativo, ele fica positivo. Então vamos lá, olha. Letra A. Positivo 4 menos positivo 6. Jogo de sinal. Olha aí, ó. O que é o jogo de sinal? A subtração vai se tornar uma adição e o número que vem depois muda-se o sinal. Tá, mais 6 vai ficar o quê? Menos 6. Então ficou assim, ó. Positivo 4 mais negativo 6. Viu? Ó, virou uma adição e o sinal mudou. Tá, positivo 6 com negativo 6. Fazendo a conta agora, como os sinais eles são diferentes,
conserva o sinal do maior e diminui o maior pelo menor. Conservou os negativos, ó, negativo e diminui. 6 menos 4, 2. Então vai dar negativo 2. Vamos lá para outro exemplo. Jogo de sinal, ó, porque é subtração. Então vai ficar negativo 7 mais, muda o sinal, ó. Tá menos 9, fica o quê? Mais 9. Então vai ficar assim a conta. Negativo 7 mais positivo 9. Como os sinais eles são diferentes, conserva o sinal do maior, do 9, e diminui o maior pelo menor. 9 menos 7, 2. E aqui então vai ficar o quê? Positivo, porque o 9 é maior, 2. Vamos para a letra C. Então vai ficar assim a letra C, ó, a conta é essa. Positivo 5 menos positivo 10. Negativo, jogo de sinal, certo? Vira uma adição e muda o sinal. Aí eu vou copiar de novo. Positivo 5 mais, muda o sinal, ó, mudou. Tá positivo 10, ficou o quê? Negativo 10. Aí agora, positivo 5 mais negativo 10. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o 10, e o 10 é negativo. Conserva então o negativo e diminui. 10 menos 5, 5. Beleza? Letra D. Negativo 15 menos negativo 15. Jogo de sinal. Olha aí. Menos 15. Essa subtração vira uma adição. E o número muda o sinal. Fica mais 15. Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Ó. Menos 15 com mais 15, esses números eles são opostos. Certo? A soma de números opostos, menos 15 mais 15, menos 1 mais 1, menos 2 mais 2, menos 3 mais 3, sempre dá zero. Ok? Sempre dá zero. E aí eu fiz também a mesma coisa em relação à adição. Falei também uma expressão numérica aqui com vocês em relação à subtração. Tá bem? Toda vez que aparecer o menos é um joguinho de sinal. Então, cada vez no menos é um joguinho de sinal. Certo? Então vamos lá, ó. Jogo de sinal, jogo de sinal, jogo de sinal. Então vai ficar uma adição e muda o sinal que vem do número depois. Então olha só como é que vai ficar. Como eu disse, façam organizado, façam com calma, deixem os números separados do símbolo, utilizem borracha de qualidade para não ficar o negócio borrado, façam de uma forma bem legível para que vocês diminuam a chance de erro, tá bem? Então olha só, mais 4, aqui não muda o sinal, conservou do mesmo jeito. Agora, o negativo muda-se o sinal, fica positivo. O 5, aí vai mudar o sinal, ó. Negativo 5. O negativo aqui virou uma adição. Aqui o 6 muda-se o sinal. O negativo vira uma adição. E o 7 muda-se o sinal. Tá vendo? Então, olha só. Onde foi negativo aqui na conta, virou adição. Tá vendo? E os números que estão do lado, que vem depois, muda-se o sinal. Quem for positivo vira negativo e quem for negativo vira positivo. Então vocês vão escrever a conta toda de novo, fazendo essa alteração. E aí virou tudo adição, tá vendo? Então a gente vai juntar de 2 em 2, como a gente fez na adição. Então vou somar 4 mais negativo 5 e negativo 6 mais positivo 7. Então olha aí como é que vai ficar. 4 mais negativo 5 ficou negativo 1, certo? Por quê? Porque os sinais eles são diferentes, conservou o sinal do maior e diminui o maior pelo menor. 5 menos 4, 1. Negativo 1. E aqui vai ficar, copiou a adição, mais, e aqui vai ficar negativo 6 mais positivo 7. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, positivo, e diminui. 7 menos 6, 1. Então ficou menos 1 mais positivo 1. Como são opostos iguais na letra D, que também são opostos, ó, menos 1 e mais 1, vai dar quanto? 0. E aí, para finalizar essa subtração, vamos fazer também a letra F. Jogo de sinal, tá bem? Olha aí, onde for negativo faz jogo de sinal, vai virar uma adição e vai mudar o sinal do número. Então ficou positivo 3 mais, aqui houve um equívocozinho, acabei não tirando esse negativo, mas aqui ficou positivo 5, mais positivo 6, mais positivo 7, certo? Virou a adição aqui em todos. Resolvendo aqui, positivo 3 mais 5, mais, vai dar positivo 8. E 6 mais 7, 13. Somando aí,
8 mais 13, 21. Positivo 21. Tá bem? Então aqui só houve esse equívocozinho aqui, ó. Vocês desconsideram esse negativo por conta da digitação. Foi um errozinho de digitação aqui, tá bem? Vamos agora para a 7. A 7 eu coloquei apenas um probleminha para a gente resolver utilizando aí números inteiros. Então, ó, vamos lá, ó. Todo problema, vocês primeiro, para resolver qualquer problema, vocês têm que entender o problema, tem que ler de verdade o problema, viu, gente? Ler de verdade, entendam a situação, para depois vocês pensarem como resolve. Depois que pensou em como resolve, é que vocês vão resolver. Então são etapas, né? A primeira etapa aí, vocês entendem o problema, interpretem a situação. Depois vocês vão pensar em uma forma de resolver. Depois que pensou a forma de resolver, é que vocês vão ir para a prática, né? Fazer, no caso, o cálculo, montar uma equação, ou ver o que faz. Mas nesse caso aqui vai ser uma expressãozinha numérica que nós vamos fazer. Observe, vai ser facinho. Ó. Em minha conta no banco, eu estava com um saldo de R$ 500 negativo. Certo? R$ 500 negativos. Depositei R$ 1.800. Mas dei cheques para pagar algumas contas. Aluguel, R$ 780 e supermercado, R$ 220. Depois que os cheques forem pagos, qual será o meu saldo? Então vamos entender o problema. Então eu apenas fiz uma leitura do problema. Agora a gente vai entender do que se trata a situação, tá certo? Todo problema que vocês forem resolver é assim que se faz. Leia e depois interprete a situação, entenda do que está se falando, né? Não se resolve nada sem entender. Então ele foi no banco, ok? Tinha um saldo do banco. O que é o saldo? Saldo é o que ele tem lá na conta. No caso, R$ 500 negativo, ou seja, ele está devendo ao banco R$ 500. Aí foi lá e depositou R$ 1.800, quer dizer, colocou na conta R$ 1.800, o que vai compensar essa dívida dele. Já vamos pensar por aí, certo? Depois ele deu cheques, ou seja, dar cheque, gente, é pagar. Pagar, ele está pagando, ele está pegando essa conta aí, está pagando um aluguel de R$ 780 e um supermercado de R$ 220. Tá bem? Então a gente vai resolver como? A gente vai pegar esses valores e vai somar tudo. O que for dívida é negativo. E o que for saldo, né? O que for dinheiro de verdade é positivo. Né? Dinheiro de verdade que eu falo é dinheiro que foi depositado na conta, que foi colocado para pagar. Então vamos lá, ó. 500 então vai ser negativo. 1.800 vai ser positivo, 780 vai ser negativo, porque vai ser uma conta paga, é o aluguel que ele pagou, e um supermercado também vai ser negativo, que é uma conta que fez uma despesa no mercado, no supermercado. Então a gente vai somar tudo e ver quanto ficou na conta. Vamos lá. Menos 500 é a dívida, que estava no saldo, né? O que ele já estava devendo no banco. Mais um depósito de 1.800, é o que ele colocou no banco, então é positivo. Mais 1.800. Mais ele tirou para pagar o aluguel, 780, que foi o cheque. Menos 780, que era a dívida, né? Mas ele tirou também para pagar o mercado, 220. Então, o problema vai se resumir a esse cálculo aqui, ó, dessa expressãozinha numérica, tá bem? Só resolver isso aqui, nós transformamos o problema nessa expressãozinha. Resolvendo essa expressãozinha, nós vamos resolver o problema. Então, como eu disse, vamos fazer de 2 em 2, ok? 1.800 e menos 500. Como aqui é negativo e aqui é positivo, a gente diminui. 1.800 menos 500, 1.300. Aqui a gente vai somar, porque são duas dívidas, né? Os dois números são negativos. 780 mais 220 vai dar 1.000. Então, 1.300 mais 1.000 vai ser quanto? Diminui, 300. Então, qual vai ser o saldo dele no final desse pagamento todo, né? Quando os cheques forem pagos? R$ 300. Então, ele vai estar na conta lá R$ 300. Saldo positivo, viu? R$ 300. Então é isso, viu, pessoal? Foi só essa atividade que eu vou fazer com vocês. Vou fazer uma atividade parecida lá na plataforma. Dá uma olhada aí no material. Podem ver quantas vezes vocês quiserem e tentem resolver a atividade lá. Boa sorte, bons estudos e até mais.